Olá, que bom que nós estamos mais uma vez aqui unidos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, nesse tempo onde nós somos tão necessitados, né, dessas palavras de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, de consolo, e só Jesus para nos oferecer tudo isso. Então, nesse encontro abençoado, nós vamos unindo os nossos corações, o nosso pensamento com Jesus, que através da equipe espiritual encarregada dessa assistência, que nós possamos receber as energias que cada um de nós precisa para o refazimento do corpo e da alma. E quando nós mentalizamos Jesus, nós entramos em sintonia com essas ondas vibratórias do pensamento do nosso Mestre. E nessa sintonia, nós ficamos aptos a receber essas energias amorosas e de paz. Mestre querido, nós te agradecemos por este encontro com o seu Evangelho. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, que permitiu que estivéssemos aqui, que nos deu a vida e esta oportunidade de aprendermos a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a compreendermos o caminho do bem, da verdade, para a nossa felicidade. Nos ajuda, Jesus, a sermos melhores, nos ajuda a vencermos as adversidades, nos fortaleça para que possamos cultivar a esperança, a paz em nossos corações, principalmente naqueles momentos onde nós nos sentimos tão fragilizados e abatidos por circunstâncias que acontecem. Que nós possamos, Jesus, sempre nos lembrar dos ensinamentos que estão no teu Evangelho. Esses ensinamentos que nos ensinam o porquê nós estamos aqui, que nos orientam, nos conduzem nesse caminho do bem, no caminho onde nós teremos a certeza de que ao lado dos teus mensageiros, Jesus, nós conseguiremos seguir adiante, porque nunca estamos sozinhos. E nós também te pedimos, Mestre amado, que os teus mensageiros venham até nós e que envolvam as nossas mentes, para que nós tenhamos serenidade para compreendermos a mensagem de hoje, para que possamos guardar essas mensagens em nosso íntimo e que tenhamos essa força e a coragem de colocarmos em prática, porque é só através da prática dos teus ensinamentos que nós nos libertamos de todas as situações que nos constrangem, que nos deixam infelizes. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de toda a equipe espiritual aqui presentes, nós iniciamos a assistência espiritual de hoje, oferecendo a nossa prece com toda a nossa gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com muito carinho, nós envolvemos a Florinda para que ela sinta o amparo dessa equipe querida, a sustentando, para que ela possa nos conduzir nas reflexões de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, que bom estarmos novamente aqui para estudarmos juntos todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eles são para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, e são mais atuais do que nunca.
E se nós pararmos para analisarmos as frases todas que compõem o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, nós vamos ver que Jesus está abordando todos os aspectos da nossa vida aqui na Terra, como espíritos e como encarnados também. Então, Jesus aborda todas as necessidades que o espírito tem e todas as coisas que ele precisa conquistar. O Sermão da Montanha é exatamente isso. Então, hoje a nossa frase do Sermão da Montanha está lá no Mateus, capítulo 6, versículo 21. É, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, está completo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos só sobre o Sermão da Montanha. Então, hoje nós vamos no capítulo 6, versículo 21. Uma frase que às vezes a gente não entende direito essa frase. Jesus fala assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí a gente fica pensando assim, né? Será que não é o contrário, onde está o coração que vai estar o tesouro? Então, o que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus, claro, né? Conhecia e conhece o íntimo de cada um. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, com a sua pedagogia simples, amorosa, profunda, ele trouxe uma frase que é uma das chaves mais importantes para a nossa compreensão da vida espiritual. Jesus, quando ele fala onde estará o teu tesouro, aí também estará o teu coração, ele não está falando somente de bens materiais, também dos bens materiais, mas de tudo aquilo que nós direcionamos no nosso coração, no nosso pensamento. Então, o pensamento é o que constrói toda a realidade espiritual. O Emmanuel tem uma frase que ele fala: pensou, plasmou, né? Então, a gente cria com o pensamento. Então, onde nós colocamos os nossos pensamentos, a nossa energia, o nosso tempo, a nossa afetividade, a nossa raiva, né? Então, aonde nós estamos colocando tudo isso? Isso vai refletir na nossa bagagem espiritual o tempo inteiro. E nós não paramos de pensar, né? A gente está pensando o tempo inteiro. E o tempo inteiro nós estamos direcionando aquilo que mais nos chama a atenção por dentro, né? Aquilo que nós mais valorizamos na vida acaba, tipo que moldando o que nós somos na verdade. Então, se eu gosto de beber, de fumar, então a minha vida vai ser moldada de acordo com esses pensamentos que eu tenho. Se eu gosto de estudar ou gosto de fazer o bem, também a minha vida será direcionada. Ao contrário, se eu me apego ao fazer o mal, ou a ter raiva, a ter ressentimento, a vida vai ser moldada nesse modelo, né? Nessa nossa vida atual, nos dias de hoje, né? Nós estamos envolvidos no conceito da velocidade. Tudo é muito rápido, consumo excessivo, busca incessante de status, reconhecimento. Então, aí é que a pergunta de Jesus vem calar bem fundo nos nossos corações. Onde está de fato o nosso tesouro? Então, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus alerta que existem dois tipos de tesouros: esses tesouros que se acumulam na terra, né, que são, Jesus fala, né, sujeitos à traça, à ferrugem, ao roubo, que são as moedas, os bens, né, e os que se acumulam no céu, que eles são imperecíveis, nada pode nos tirar. O tesouro, portanto, que Jesus fala, não é somente dinheiro ou bens materiais, mas é tudo aquilo que ocupa a nossa mente, o centro da nossa vida, o centro das nossas atenções. Pode ser poder, aparência, vaidade, sucesso profissional, aprovação social, status, né? O nosso próprio ego mesmo, né? Sendo bem alimentado pela vaidade, isso traz satisfação para algumas pessoas, né? Então Jesus vem trazendo uma reflexão muito honesta
aquilo que eu temo perder revela o que eu considero mais valioso. Então, se eu tenho um cargo e eu faço de tudo para não perder esse cargo, se um dia eu perder, ele vai me trazer muitos prejuízos espirituais, psicológicos, tal. Então, não é somente dinheiro que Jesus está falando também de emoções que vão acabar gerando transtornos, né? A gente tem tanto medo de perder aquela posição social, aquela posição econômica, aquele status, que se acontecer, nós nos desestruturamos totalmente. Então, o materialismo, que está muito em voga no mundo hoje em dia, e o consumismo, essa necessidade de ter cada vez mais, trocar o que até tá bom para ser usado. Vejam os celulares. O celular nem chega a ficar velho e já é substituído. Então, e tem aí o status de ter um celular da última geração ali. Então, esses ídolos silenciosos dos nossos tempos, nós vivemos numa sociedade que estimula constantemente o ter, em detrimento do ser. Então, quanto mais eu tenho, não me importa que eu seja o que eu faça, contanto que eu tenha. Então, somos assim bombardeados pela internet, pelas propagandas, pelas pessoas, pelo ambiente social, por tudo, né? Você só será feliz se tiver isso ou aquilo, ou mais isso e mais aquilo. Seu valor está naquilo que você possui, na sua aparência, nas suas roupas, no seu carro. Você precisa aparentar sucesso, você precisa aparentar felicidade, você precisa aparentar ser bem-sucedido, vitorioso ou vitoriosa. Então, o consumismo, ele cria essa ilusão perigosa de que a felicidade está nessas coisas materiais, no próximo objeto, no próximo modelo de celular, no próximo carro, na roupa mais atual, na bolsa mais cara, né? Bolsas caríssimas, sendo que uma bolsa similar surte o mesmo efeito. E logo após a aquisição, surge o vazio, porque isso não traz satisfação emocional ou espiritual, pode ser momentâneo aquele prazer. Mas esse apego excessivo, ele gera o quê? Ansiedade, comparações constantes com as outras pessoas, então você nunca vai estar acima. Sempre vai ter alguém que vai ter mais um pouco, ou na sua cabeça essa pessoa tem mais do que você. Frustração e principalmente o mais grave de todos, que é o afastamento dos valores espirituais. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes, coisas materiais são importantes. Nós precisamos ter tudo isso. Podemos ter vaidade, sim, cuidar do corpo, da aparência, roupas boas, se eu tenho condição para isso, por que não ter? O que nós não podemos é perder o rumo da coisa, o equilíbrio da coisa. Então, isso não é o mais importante. E eu sou feliz porque eu tenho, mas eu sou feliz também porque eu não tenho. Então, quando o coração se prende apenas às coisas materiais, ele se torna pesado, inquieto, inseguro, sem paz. Por mais que ele se esforce, ele nunca vai encontrar a verdadeira paz, porque está sendo colocado num objetivo irreal, né? Vamos dizer assim. Não, não é que não seja irreal, que não traz satisfação. Traz aquela satisfação momentânea, mas espiritualmente falando, não. E outro tesouro terreno também que nós precisamos tomar muito cuidado também é com a vaidade e a necessidade de aprovação. Então, às vezes, eu deixo de frequentar determinado ambiente ou determinado lugar porque eu me sinto inseguro. Tudo isso nós sabemos, né? E a vaidade, ela é prima e irmã gêmea do nosso orgulho. E aí ela vem carregada, ela não vem sozinha. Ela vem trazendo insegurança. E hoje nós temos o quê? Uma descarga de alimento
em cima da vaidade, pelas redes sociais, pela cultura da imagem, a necessidade de aparentar cada vez melhor, mais jovem, é procedimento, não que seja errado isso, não é, nós não estamos aqui para condenar nada, mas é colocar as coisas no seu devido valor. Nós não precisamos disso. Aonde que está escrito que nós precisamos experimentar aprovação 24 horas por dia? Não, sejamos nós mesmos. Nós buscamos ser vistos, admirados, reconhecidos, muito mais do que ser verdadeiro. Então, precisa a foto hoje em dia, é inconcebível uma foto que não tenha um filtro para selecionar defeitos do corpo, tira isso, tira aquilo, acrescenta isso, põe aquilo. E fica a pergunta, que acho que Jesus pensou muito nessa pergunta, né? Quando ele disse que, sobre o tesouro, né? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Então, Jesus jamais condenou o uso dos bens materiais, mas ele falava que o coração é a sede das escolhas espirituais que nós fazemos. Jesus não condena bens materiais, nem conforto, nada disso. Mas é o apego excessivo a isso. O problema não é estar em possuir as coisas, mas em ser possuído por essas coisas. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, ela é como um altar. Sempre haverá algo ocupando o centro. Se o centro for o ego, o dinheiro, o status, a vida espiritual, se fragiliza. Se o centro for Deus, o bem, o amor, os recursos espirituais, a fraternidade, aí nós teremos o equilíbrio. Então, não é errado eu ter bens materiais, não é errado eu cuidar da aparência, não é errado eu ter redes sociais, nada disso é errado. Eu preciso ter o ponto certo, o equilíbrio. Aí é que é o difícil, né? Por isso que a gente precisa estar sempre ligados com a espiritualidade, com os valores espirituais, para que aquilo caia em nós como uma sacudida. Espera aí, você é um ser que possui um corpo ou é um corpo que possui um ser? Nós somos seres espirituais ou somos corpos materiais? Precisamos estar no mundo sem ser do mundo, né? Olha que bonita essa frase. Eu gosto muito dessa frase, porque isso aí resume toda a nossa posição perante a espiritualidade. Estar no mundo, sim, participar, frequentar ambientes, ter conforto, ter bem-estar, trabalhar, ter dinheiro, tudo louvável, maravilhoso. Mas essas coisas não me possuem. Se eu um dia perder tudo isso, eu continuarei firme, forte, vivendo normalmente. E a maioria das pessoas, ou de todos nós, né? A gente passa por uns abalos muito fortes, né? Quando a gente perde alguma coisa. Todos nós, né? Um prejuízo financeiro grande, tudo isso nos abala muito. Mas nós temos que lembrar que essas coisas fazem parte da nossa vida. As perdas, né? Fazem parte da nossa vida. Todos nós experimentamos isso, e talvez seja aquele momento de nós avaliarmos o quanto espiritualmente nós sabemos lidar com as coisas materiais. Que os tesouros do céu, eles não são simplesmente abstratos ali que a gente não apalpa, não pega, não sente. Não, pelo contrário, eles são atos do cotidiano que fazem tudo isso. Então, atitudes de amor, gestos de caridade, perdão. Tudo bem, nós não apalpamos isso, mas nós sentimos isso também. O serviço ao próximo, fidelidade ao bem, olha isso, né? Mesmo quando ninguém vê, nós estamos ali fazendo e pregando o bem para nós nos sentirmos bem, para nós estarmos em paz. E quando nós praticamos o bem, essa sensação de bem-estar ela é muito superior a possuir uma bolsa da última etiqueta lá, da última moda. E precisamos lembrar também, o mais importante, quando nós perdemos alguma coisa, que nós estamos de passagem aqui na Terra. Essas coisas fazem parte da Terra. E quando nós vamos embora, nós não vamos levar o carro, nem a casa, nem os entes queridos. Nada nós vamos levar, nem as roupas, nada. Nós iremos
com os tesouros que acompanharão o nosso espírito, além da vida material. Então, pode usufruir de tudo, sim, enquanto nós estivermos aqui. Quantos espíritos, quantos? A gente só vê a literatura mediúnica aí, sofrem horrores porque perderam as coisas da terra, ou porque alguém está lá mexendo com as coisas dele da terra, ou apego excessivo, não quero sair dessa casa, essa casa é minha, essa família é minha. O nosso querido André Luiz, né, experimentou essa sensação. Depois ele se posicionou ali e tal, a Narcisa ajudou muito ele e tal. Mas leia o nosso lar. Lá a gente vai achar exemplos da vida prática nossa, nosso dia a dia. Então, Jesus vem trazendo a necessidade de nós estabelecermos as prioridades espirituais para viver nesse mundo complicado de agora, esse mundo moderno. Ter prioridades espirituais não é abandonar o mundo, viver no alto de uma montanha, mas viver no mundo sem se perder nele. É deixar que as coisas materiais fiquem mais importantes para nós. Significa reservar tempo para oração, para as preces, para a reflexão, cuidar realmente do espírito. Vamos cuidar do corpo, sim, fazer as sessões de estética, tudo isso, louvável. Mas vamos fazer também as sessões espirituais. Cultivar valores morais acima das vantagens imediatas aí que a gente tem. Usar os bens todos que nós temos com responsabilidade. E também, por mais difícil que seja para nós, com desapego. É difícil, mas a gente está aqui para treinar. Nós já estamos treinando a partida da vida material. Quando nós perdemos o emprego, um relacionamento, um bem material, lembremos sempre que a vida material ela é transitória e a espiritual é imortal. Vai com a gente. Os espíritos nos ensinam a perguntar menos quanto que isso vale, para que isso serve. Isso me aproxima do bem ou me afasta do bem? Então, não vamos direcionar a nossa vida em cima dos bens materiais. Ah, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu preciso trocar disso, precisa trocar a geladeira, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. O guarda-roupa cheio de roupa e a gente, né, todos nós falamos isso, não tenho roupa. Ah, eu não vou porque eu não tenho roupa para ir. Como assim? Todos nós fazemos isso. Não tá, não é uma crítica a isso, porque faz parte da nossa vida isso, né? Faz parte da nossa natureza. Então, é uma escolha diária que nós temos que fazer com o Cristo ao nosso lado nos ensinando. Onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Não é só uma frase para ser admirada. Puxa, Jesus era sábio. É um convite à nossa vigilância interior. O que eu estou fazendo com os bens materiais? Todos os dias nós somos chamados a fazer opções e escolhas, que elas sejam as melhores possíveis. Escolha entre o excesso e a simplicidade, o orgulho e a humildade, a vaidade, o egoísmo e o amor. Quando nós escolhemos os valores eternos, que vão com a gente após a morte, o coração se ilumina, a consciência se tranquiliza, se amplia e a vida ganha um sentido maior. Jesus então nos ensina que o verdadeiro tesouro não se guarda em cofres, em bancos, em papéis, em aplicações. Esses são os recursos materiais que nós precisamos para viver aqui na Terra. É louvável nós termos isso mesmo. Nós precisamos aprender a ser previdentes. Tem que ter previdência, sim. Economia, poupança, tudo isso, porque a vida material gira em torno disso. Mas é esse tesouro que serve para a nossa vida aqui. O outro tesouro nós vamos construir no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso espírito. O mundo vai passar, a política vai modificar, vão-se os líderes políticos embora, chegam outros, saem, voltam-se outros mais recentes, a moda muda, os conceitos mudam todo, tá aí as coisas, né? Tudo descartável hoje em dia, os bens se desgastam, mas o amor e o bem que nós praticamos e a fidelidade
aos valores, a Jesus e aos valores espirituais, eles permanecem para sempre. Quando eu digo fidelidade a Jesus, não é você bater no peito e falar, Jesus, sou fiel. Então, pode até falar, mas Jesus, sou fiel a você. Não, é fidelidade ao que ele veio ensinar. É trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida prática. Então, aonde está o meu tesouro? É uma pergunta que nós temos que fazer. E que no final dessa pergunta, nós possamos responder de bom grado: o meu tesouro está no bem que eu pratico, na verdade que eu busco, no estudo que eu tento fazer todos os dias, na minha transformação moral, que eu estou aqui para isso. Não é para viver uma vida de vaidade, de orgulho, só nos bens materiais, né? Só na praia, só isso, só aquilo. Não, tudo isso faz parte, ok, pode fazer, não tem problema nenhum, mas a vida não se resume a isso. Então, que eu possa responder a pergunta de Jesus quando ele fizer: onde está o teu tesouro? Eu vou falar que o tesouro está no amor. E o tesouro está no meu coração, que tenta caminhar em direção à luz, um pouquinho por dia, nos nossos corações, né? Essa transformação moral que Jesus pede que nós façamos, substituamos esses valores que andam meio invertidos hoje em dia, é justamente isso. É colocar o tesouro no lugar certo. Pode usufruir do outro tesouro, sim. Usufrua mesmo, com prazer, sem culpa, trazendo coisas boas, ajudando o próximo, fazendo coisas maravilhosas. Mas cuida também do tesouro espiritual. Vamos refletir nisso durante essa semana, onde nós estamos colocando os nossos tesouros. Nós estamos entendendo os ensinamentos de Jesus? Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda estamos aqui, né, tentando entender. Muitos ainda falam, não, o evangelho está superado. Oxa, como assim está superado? Nós nem conseguimos entender nada. Agora que a gente vai começando a abrir a consciência um pouquinho mais. Então vamos pedir inspiração para a espiritualidade, vamos pedir através de preces, que é essa ligação que a gente faz com Deus, nosso Pai, que propicia esse entendimento dos valores espirituais. É quando nós estamos ligados que vem a inspiração do alto. Então vamos refletir nessa semana, onde estamos colocando os nossos tesouros? O que eu coloco dentro do meu coração está sendo bom para mim, para o meu progresso espiritual? Que Jesus possa nos inspirar e nos alimentar espiritualmente através desse contato diário de fidelidade que nós devemos ter com esse mestre de amor. Muita paz a todos. Que assim seja. Que assim seja. E assim, meus queridos, vamos continuando em sintonia com essa equipe espiritual, com a presença de todos esses benfeitores que, com tanto amor, foram encaminhados até nós, pela permissão de Jesus, de Deus, que ao recebermos as energias, nós possamos ser gratos. Mas antes de receber, vamos nos lembrando de Francisco de Assis, quando na sua oração ele disse que é dando que se recebe. E nós vamos preparando o nosso coração para receber o passe, dando de nós, dando nosso pensamento de amor, dando nosso desejo de que todos sejam auxiliados. E quando dizemos vibração, queremos dizer isso. Vibrar é doar o que nós temos de melhor em benefício de todos aqueles e de todos os locais onde houver necessidade. E juntos nós nos unimos, mentalizando que nesse instante de nosso coração e de nossa mente partem fluidos luminosos, fluidos amorosos, e nós vamos entregando esses fluidos nas mãos de Jesus. E esses fluidos vão sendo distribuídos ao nosso planeta, para que haja paz, harmonia,
compreensão, respeito, união e fraternidade. Vamos vibrar pelos doentes do corpo e da alma, que todos possam ser assistidos em suas necessidades, que encontrem profissionais, medicamentos que os auxiliem, mas que principalmente encontrem na fé aquela energia que necessitam para passar por essas situações de aprendizado. Vamos vibrar muita coragem, muita força, muita alegria e bom ânimo aos depressivos, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, que essas pessoas possam encontrar mãos que as ajudem, que elas possam superar essa fase difícil, que elas encontrem em si esse tesouro tão necessário que é da esperança para continuarem a viver. Vibremos por todas as pessoas que trabalham pelo bem, por todas as instituições, ONGs, locais sérios para que possam continuar tendo recursos para levar o alimento, para levar a roupa, para levar todo tipo de ajuda que as pessoas necessitam. Vibrar, Senhor, para que as pessoas que têm o poder nas mãos tenham sabedoria, discernimento, para utilizar essa ferramenta de crescimento e de benefício do próximo. Vibrando para que haja discernimento em todos os corações que se iludem em vender os seus corpos, por aqueles que ainda se comprazem em praticar o mal, em disseminar as más informações, as mentiras, que essas pessoas possam refletir no mal que elas não estão fazendo para os outros, mas principalmente para elas mesmas. Vibremos paz, entendimento a todos os lares, para que as famílias se amem, se respeitem, se ajudem, para que todos possam, Senhor, vencer as suas dificuldades. Vibrando paz aos países em conflitos, para que esses dirigentes possam despertar para a realidade e se unirem ao invés de segregarem. A esses povos tão sofridos, a nossa vibração, o nosso acolhimento, o nosso desejo de que eles possam ser ajudados, de que ações humanitárias sejam realizadas em benefício dessas pessoas que precisaram deixar os seus países e serem refugiadas, que elas encontrem moradia, trabalho, formas de sustento. Vibrar para que realmente o bem possa ser implantado em todos os corações. Vibrar para que as pessoas possam ter discernimento para fazer as suas escolhas, que possam aprender a enxergar a verdade, que possam fazer aquilo que Jesus espera de cada um. Vibremos para que os empregados, os desempregados possam encontrar oportunidades de trabalho, para que haja prosperidade e crescimento, a fim de que todos tenham seu ganha-pão, para que haja ética, bom senso e dignidade em todos os corações, vibrando pela confraternização religiosa, para que todos os credos possam levar as pessoas realmente a essa verdade, a união com o divino. E pedimos permissão para vibrarmos pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que nós sabemos que necessitam de uma vibração, quer seja para o seu físico, quer seja para o seu emocional, vibrar pelos nossos locais de trabalho,
vibrar pelo nosso lar, para que uma cúpula de luz nos envolva, para que possamos ter sempre a compreensão, a paz, o abrigo seguro, para que cada um de nós possa ter realmente essa disposição em cultivar os verdadeiros tesouros. Vibremos para que o Centro Espírita União e Fraternidade continue sendo esse foco luminoso em nossas vidas, nos amparando, nos orientando, que através dos mensageiros queridos possamos continuar recebendo essas energias benéficas, recebendo o aprendizado tão necessário para a nossa vida. E que cada um de nós receba nesse instante, através do passe, as energias necessárias para o restabelecimento do corpo físico, para o fortalecimento mental, emocional de cada um de nós. Que sintam nesse instante a presença dos benfeitores maiores, derramando sobre cada um fluidos de amor e de paz. Que essas energias que se derramam como pétalas coloridas e luminosas possam transmitir a cada um de nós o equilíbrio, a paz, a esperança, a alegria, a certeza do amparo divino, a certeza de que estamos amparados por Jesus, que estamos sempre sendo ajudados e de que cada um de nós tem sim muita força, muita potência, muita condição de superar os desafios que a vida impõe. Que nós possamos ter, Senhor, essa esperança em nosso coração, porque Deus é um Pai de amor que diariamente oferece a cada um de nós um novo amanhecer, com oportunidades de recomeçarmos, com oportunidades de reiniciarmos as trajetórias, de refazermos, de acertarmos, com a certeza de que, se temos essa disposição em fazermos o melhor, Deus dá a todos o amparo e a companhia espiritual para seguirmos adiante e termos a vitória. Pai querido, nós nos despedimos desta assistência, sentindo que recebemos estas energias, sentindo que a nossa água recebeu esses fluidos salutares e que assim a nossa mente foi trabalhada durante as reflexões, as energias absorvidas pelo passe e pela ingestão da água, e que manteremos essas energias ao nosso redor, com o nosso pensamento ligado à espiritualidade amiga, com as nossas orações, com a certeza de que Jesus não nos abandona e que nós também não abandonaremos Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga, nós nos despedimos deste encontro com o Evangelho, rogando para que estejamos em paz até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Que assim seja. Uma excelente semana a todos.